Há 10 anos, o mundo foi devastado por um apocalipse zumbi. Hoje, a situação continua sombria, mas os zumbis evoluíram em diferentes tipos. Os chamados idiotas, conhecidos como Homers, são lentos e realizam ações absurdas, como prender a língua em superfícies congeladas, o que os torna presas fáceis. Os mais astutos, chamados Hawkins, demonstram inteligência e são capazes de estratégias elaboradas, como usar o olho de um cadáver para abrir portas com travas biométricas. Por último, existem os ninjas, zumbis furtivos que se escondem e atacam de surpresa. Em meio a esse caos, em Washington, D.C., um grupo de 4 sobreviventes resiste: Tallahassee, Wichita, Columbus, namorado de Wichita, e Little Rock, irmã mais nova dela. Unidos há uma década, eles se tornaram mestres no combate em equipe. O grupo encontra refúgio na Casa Branca, que transformam em seu lar. No início, o ambiente é descontraído e até alegre. Eles ajustam a decoração ao seu estilo e celebram o aniversário de 18 anos de Little Rock, que considera Tallahassee uma figura paterna, o que gera conflitos. Para animar o grupo, ele decide adiantar as celebrações de Natal e presenteia Little Rock com uma arma que pertenceu a Elvis Presley. O presente, no entanto, não a agrada, e ela se retira frustrada para atirar em alguns zumbis. Enquanto isso, Columbus planeja uma surpresa para Wichita e a pede em casamento. Contudo, ela hesita, temendo que o casamento possa arruinar a relação, e pede tempo para pensar. No dia seguinte, Wichita e Little Rock desaparecem, deixando apenas um bilhete vago. As duas pegam o carro modificado de Tallahassee e concordam que nunca deveriam ter se apegado tanto aos outros. Durante a viagem, cruzam com um jovem chamado Berkeley, da mesma idade de Little Rock. Enquanto isso, Tallahassee e Columbus tentam se distrair em um shopping, mas a saudade de Wichita deixa Columbus abatido. Irritado com as lamentações do amigo, Tallahassee sugere que voltem à estrada. Mais tarde, Columbus vai até uma loja de velas, mas ao ouvir um barulho, dispara sua arma. Para sua surpresa, não era um zumbi, mas sim uma jovem chamada Madison. Radiante por encontrar outros sobreviventes, Madison abraça Columbus, que a convida para se juntar ao grupo, apesar das reclamações de Tallahassee. De volta à Casa Branca, o grupo logo percebe que Madison não é a pessoa mais inteligente, mas Columbus, desesperado por interação social, se envolve romanticamente com ela mesmo assim. Durante a noite, Tallahassee ouve um som estranho e, instintivamente, dispara em direção ao movimento, quase acertando Columbus, que desvia a tempo. Juntos, investigam a origem do barulho e ficam surpresos ao encontrar Wichita na garagem. Wichita explica que voltou para pegar mais armas e conta que Little Rock fugiu com Berkeley, um músico pacifista que prefere evitar confrontos. A notícia enfurece Tallahassee, que teme pela segurança de sua garotinha. Segundo Wichita, o casal estava indo em direção a Graceland, mas ela discordou da ideia e acabou sendo deixada para trás enquanto dormia. Preocupada, Wichita revela que Little Rock está vulnerável, especialmente após relatos de um novo tipo de zumbi mais rápido e resistente. Determinados a resgatar Little Rock, Tallahassee e Columbus insistem em ajudar Wichita. Durante a conversa, Wichita pede desculpas a Columbus por ter ido embora sem explicações, mas Madison interrompe, provocando uma tensão evidente. Com ciúmes, Wichita começa a tratar Columbus com frieza. Quando todos estão prontos para partir, Tallahassee descobre que Wichita trouxe uma minivan como transporte. Ele fica indignado, reclamando que o veículo é pouco másculo. Mas, diante da escassez de opções, o grupo é obrigado a aceitar o plano. Assim, seguem viagem para reencontrar Little Rock, enfrentando novos desafios pelo caminho. Madison insiste em se juntar à viagem, aumentando ainda mais o desconforto de Wichita, cujo ciúme se intensifica. Enquanto isso, Little Rock e Berkeley continuam sua jornada. Para se divertir, Little Rock atira em alvos aleatórios. Em um momento de descontração, ela admite nunca ter experimentado maconha, e Berkeley compartilha um saco cheio que trouxe consigo. De volta ao outro grupo, Madison revela que pegou o anel de noivado de Columbus enquanto estava na Casa Branca, o que irrita ainda mais Wichita. A tensão é interrompida quando Tallahassee freia o carro abruptamente, fazendo Madison bater a cabeça no painel. O motivo da parada é um ônibus luxuoso abandonado à beira da estrada, e eles decidem trocar de veículo. Durante o trajeto até o ônibus, Columbus e Wichita continuam discutindo, deixando a tensão no ar. Assim que chegam ao ônibus, Madison abre a porta, mas acidentalmente ativa o alarme, atraindo uma horda de zumbis. O grupo entra em ação com suas táticas bem treinadas. Columbus sobe no teto e começa a atirar, coordenando Wichita e Tallahassee. Os zumbis caem um a um, graças à eficiência deles, durante o confronto, e lidam com um zumbi que tenta subir no teto, derrubando-o e matando-o rapidamente. Quando acreditam que tudo terminou, surge um zumbi diferente, mais resistente. Tallahassee atira nele, mas a criatura continua se levantando. O grupo percebe que esse é o novo tipo de zumbi mencionado por Berkeley. Columbus o apelida de T-800, em referência ao Exterminador do Futuro. Apesar de várias tentativas, as balas não são suficientes para derrubá-lo, e Tallahassee precisa esmagar sua cabeça para derrotá-lo de vez. Após o confronto, Tallahassee mantém a tradição e pinta um número 3
três na porta do ônibus para marcar a vitória. Porém, ao partirem, o veículo passa sobre pregos, destruindo os pneus e forçando o grupo a retornar à odiada minivan. Sem outra opção, continuam a viagem. Pouco tempo depois, enquanto compartilham lanches e discutem as ideias excêntricas de Madison, ela começa a se sentir mal. Tallahassee para o carro às pressas e Madison sai correndo para vomitar. Enquanto isso, o restante do grupo debate o que fazer a seguir, incerto sobre o que está acontecendo. Columbus não suporta a ideia de Madison morrer, mas Tallahassee e Wichita lembram a ele que se transformar em zumbi é um destino muito pior. Relutante, Columbus se dirige à floresta, onde encontra Madison em uma condição deplorável. Ele toma sua decisão e pouco depois um tiro ecoa. De volta ao carro, Tallahassee e Wichita trocam olhares surpresos, mas não dizem nada, deixando o restante da viagem marcado por um silêncio tenso e desconfortável. À noite, o trio finalmente chega a Graceland, apenas para descobrir que o local está em ruínas e completamente abandonado. Desapontados, seguem viagem, debatendo seus próximos passos. Logo avistam o Hound Dog Hotel, onde o velho carro de Tallahassee está estacionado na entrada. Ansiosos entram no hotel. Wichita começa a procurar por pistas de Little Rock, enquanto Tallahassee se perde entre as relíquias de Elvis. Ele não resiste e até experimenta os sapatos do ídolo. Ao sentar-se ao piano e tocar, é surpreendido por uma mulher chamada Nevada, que o mantém sob a mira de uma arma. Felizmente, Wichita e Columbus aparecem a tempo e perguntam sobre Little Rock. Nevada explica que viu Little Rock e Berkeley partirem em direção à Babilônia, uma comunidade hippie cercada por muros e onde armas são proibidas. No entanto, ela alerta que zumbis estão seguindo o carro de Berkeley. Após essa revelação, Tallahassee e Nevada compartilham uma bebida e o clima entre eles esquenta. Ele impressiona Nevada com sua melhor imitação de Elvis, e os dois acabam passando a noite juntos. Na manhã seguinte, Berkeley e Little Rock chegam à Babilônia, onde são obrigados a entregar suas armas. Um funcionário local as derrete e as transforma em pingentes. O lugar, protegido por altos muros e uma torre de vigia, exala uma atmosfera de paz e descontração, onde ninguém parece preocupado com ameaças externas. Enquanto isso, no hotel, Tallahassee acorda Nevada para exibir seu visual inspirado em Elvis. Porém, o momento é interrompido pelo som de uma buzina. Ao sair, eles encontram um enorme caminhão monstro estacionado sobre o carro de Tallahassee. Enfurecido, ele confronta o motorista Albuquerque, que para sua surpresa, é amigo de Nevada. Os dois homens começam a discutir, enquanto Wichita e Columbus notam que Albuquerque e Tallahassee são incrivelmente parecidos, quase caricaturas um do outro. A situação fica ainda mais absurda quando Flagstaff, o parceiro de viagem de Albuquerque, sai do caminhão. Ele é praticamente um espelho de Columbus. Albuquerque e Flagstaff explicam que retornaram ao hotel porque os T-800, zumbis mais avançados e difíceis de eliminar, haviam invadido a área. Dentro do hotel, o grupo tenta relaxar com algumas bebidas, mas antes que outra discussão comece, um barulho estranho os alerta. Ao investigar, percebem que os T-800 chegaram. Albuquerque e Flagstaff saem imediatamente para enfrentá-los, eliminando vários em poucos minutos e retornando com um ar de superioridade. No entanto, Nevada percebe que Albuquerque foi mordido. Ele tenta disfarçar, alegando ser apenas uma tatuagem nova, mas vomita inesperadamente, revelando a verdade. Flagstaff confessa que também foi mordido, e após um momento tenso, ambos se transformam em zumbis. Uma batalha frenética se inicia. Nevada abre fogo, mas os tiros não são suficientes para deter os T-800. O grupo recua para o corredor, onde usam os itens do acervo de Elvis como armas improvisadas. Quando são encurralados em cima de uma mesa de sinuca, e termina esmagando sua cabeça com uma guitarra. Nesse momento, Flagstaff ataca Columbus, criando uma abertura para Nevada disparar e eliminar o último zumbi. Com a batalha encerrada, Nevada se despede de Tallahassee com um beijo e lhe dá um anel de Elvis como lembrança, pedindo que ele volte para visitá-la. Tallahassee tenta dirigir o caminhão monstro de Albuquerque, mas, sem conseguir controlá-lo, o grupo é forçado a voltar à minivan. Horas depois, enquanto Wichita tenta melhorar sua relação com Columbus, eles avistam um caminhão de sorvete se aproximando. Para a surpresa de todos, Madison está ao volante, viva e em perfeito estado. Columbus admite que nunca atirou nela e apenas fingiu. Sua doença foi na verdade uma reação alérgica a nozes. Madison se junta novamente ao grupo e, para o desespero de todos, passa o resto da noite tagarelando sem parar. Na manhã seguinte, o grupo finalmente chega à Babilônia, o refúgio hippie. Ao perceber que talvez tenham encontrado um lar definitivo, Tallahassee celebra destruindo a minivan em uma explosão simbólica. Apesar de relutar em entregar suas armas, ele está determinado a reencontrar Little Rock e aceita as regras do local. Assim que as armas são derretidas e transformadas em pingentes, o grupo é autorizado a entrar, correndo para abraçar Little Rock. Ela pede desculpas por ter partido, mas avisa que eles não se adaptarão àquele estilo de vida pacífico. Tallahassee, percebendo que Little Rock cresceu e está pronta para traçar seu próprio caminho, decide deixá-la ficar enquanto planeja seguir adiante. Mais tarde, durante uma de suas viagens solitárias, Tallahassee atropela um zumbi, que se levanta
levanta imediatamente. É um T-800, e ele percebe que uma enorme horda está se aproximando da Babilônia. Sem perder tempo, ele retorna ao refúgio para avisar a todos. O grupo interrompe as festividades e começa a planejar. Sem armas, eles improvisam um plano. Trabalhando juntos, os hippies constroem escudos improvisados e criam uma armadilha com fogos de artifício para atrair os zumbis. Quando a horda se aproxima, o grupo coloca o plano em ação, acendendo uma fogueira que causa uma explosão massiva, eliminando a maior parte dos zumbis. No entanto, uma segunda horda surge, forçando todos a lutar com pás e ferramentas improvisadas. Apesar de se esforçarem ao máximo, os zumbis são numerosos, e o grupo se prepara para o pior. No momento em que parecem condenados, o som de uma buzina anuncia a chegada de Nevada no caminhão monstro. Ela atravessa a horda, esmagando os zumbis e transformando o veículo em uma verdadeira máquina de destruição. Em uma manobra ousada, ela dirige em círculos e até escala uma parede antes de capotar, causando mais danos aos zumbis. Com o caminhão inutilizado, o grupo corre em direção à torre, enfrentando zumbis pelo caminho. Madison e Berkeley, surpreendentemente úteis, começam a jogar objetos para ajudar. No telhado, os hippies formam um corredor de escudos para guiar os zumbis até a beirada. Tallahassee, sempre o herói, se oferece como isca. Ele corre até o limite, saltando no último segundo para segurar-se em um guindaste, enquanto os zumbis despencam. A estratégia funciona e a horda é derrotada. Apesar do risco, Tallahassee escapa ileso. Com a batalha quase terminada, 2 zumbis finais agarram a perna de Tallahassee enquanto ele está pendurado no guindaste. Mas Little Rock saca uma arma que havia escondido, o presente de Natal que Tallahassee lhe deu. Com precisão, ela elimina os 2 zumbis, salvando-o no último momento. Com o perigo eliminado, enquanto Tallahassee e Little Rock se reconciliam, compartilhando um momento emocional, Wichita finalmente aceita a proposta de Columbus. Ele coloca o anel em seu dedo e o casal se beija enquanto todos ao redor comemoram. Inspirados pelo clima romântico, Nevada e Tallahassee também se beijam. Até Madison e Berkeley seguem o exemplo, embora o momento seja interrompido brevemente quando um Homer aparece, apenas para tropeçar e cair de maneira cômica. Após uma noite de celebração com fogos de artifício e música, os 4 sobreviventes originais partem com Nevada em um carro luxuoso, prontos para explorar novas possibilidades. Enquanto dirigem, um zumbi os segue à distância, como uma lembrança de que o mundo ainda está longe de ser seguro. Em um flashback inesperado, vemos Bill Murray no dia inicial do surto. Durante uma entrevista promocional de seu terceiro filme do Garfield, a situação fica estranha quando um deles vomita e se transforma em um zumbi diante de todos. Apesar do caos, Bill mantém sua compostura e usa uma cadeira para neutralizar a ameaça. Enquanto os outros fogem apavorados, ele enfrenta calmamente uma horda de zumbis no saguão. Em meio à batalha, ele resmunga sarcasticamente sobre seu ódio por segundas-feiras, caminhando para fora com a confiança tranquila de alguém que não tem medo de nada.